Se você já viu imagens ou pinturas de Jesus com cabelos longos e claros, barba grande e olhos azuis, este vídeo vai revelar a verdadeira aparência por trás dessa figura tão reverenciada, mostrando como ela foi moldada e transformada ao longo dos séculos. Fique até o fim para descobrir o que as evidências realmente dizem sobre o rosto daquele que marcou a história. Prepare-se para uma breve, mas intrigante jornada que vai desafiar tudo o que você sabe sobre a imagem de Jesus Cristo. A aparência física de Jesus Cristo é um dos temas mais controversos e discutidos da história. Ao olhar para as artes cristãs, que se estendem por quase 2 milênios, a imagem que geralmente surge é a de um homem com longos cabelos, olhos claros e uma presença imponente. No entanto, essa visão não se alinha exatamente com o perfil de um carpinteiro judeu vivendo no século I, no Oriente Médio. Então, qual era o verdadeiro aspecto de Jesus? Como chegamos à figura familiar que conhecemos hoje? Para entendermos tudo de maneira detalhada, vamos desvendar essa questão em duas partes. Inicialmente, traçarei a transformação da imagem de Jesus ao longo do tempo, desde a sua representação inicial como um jovem filósofo até a figura barbada e misteriosa que reconhecemos hoje em dia. Depois, examinarei os dados históricos disponíveis para reconstruir sua aparição de forma fundamentada. O ponto de partida para tudo é, naturalmente, a Bíblia, o conjunto de escritos sagrados que contém os relatos mais antigos sobre Jesus. Curiosamente, os evangelhos cristãos falam muito pouco sobre sua aparência física. Em Apocalipse, capítulo 1, versículos 14 ao 16, Jesus é descrito da seguinte maneira: a cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés eram como bronze reluzente em uma fornalha ardente, e a voz como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. O seu semblante era como o sol quando brilha em todo o esplendor. Essa imagem tem um caráter apocalíptico e simboliza sua forma divina suprema, não seu aspecto humano comum. Outro trecho relevante se encontra no Antigo Testamento, no livro de Isaías, capítulo 53, que fala de um servo sofredor sem atributos físicos que encantem. Esta é a passagem: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Este texto sugere que ele tinha uma aparência comum, talvez até sem atrativos marcantes. Isso reforça a ideia de que o foco dos escritos não era seu rosto, mas sim suas palavras e ações. Apesar dessa ausência de descrição detalhada, os primeiros cristãos sentiram a necessidade de criar uma imagem visual para Jesus, facilitando a conexão dos fiéis com sua figura. Surpreendentemente, muitas representações antigas compartilham características semelhantes, mesmo que não estejam baseadas em relatos bíblicos. No começo, os símbolos cristãos vinculados a Jesus não incluíam imagens humanas, mas sim emblemas, como peixe, uma cifra usada para identificar cristãos numa época em que eles eram perseguidos pelos romanos. As primeiras representações figurativas de Jesus aparecem nas catacumbas romanas, mostrando um jovem pastor sem barba carregando um carneiro, refletindo um ícone pré-cristão de figuras heróicas. A primeira representação confiável de Jesus humano vem da igreja de Ouro Erupo, na Síria, mostrando um jovem de vestes simples. Com a oficialização do cristianismo no século IV, sua imagem começa a mudar para um homem barbado, com longos cabelos, forma que se consolida com ícones bizantinos e arte medieval. Essa mudança se inspirou em figuras gregas e romanas de divindades,
onde longos cabelos e barbas simbolizavam o poder divino. Durante a Idade Média e o Renascimento, as representações de Jesus ganharam maior realismo e detalhes, destacando sua humanidade e sofrimento. Em regiões do norte da Europa, onde prevaleciam características físicas mais claras, sua imagem adquiria um tom mais europeu, o que influencia as representações modernas predominantes. No entanto, o cristianismo é uma religião global e, ao redor do mundo, Jesus é retratado de acordo com as tradições culturais locais, variando seus traços para refletir as populações regionais, como é comum nas representações asiáticas. Agora, voltando ao contexto histórico, sabemos que Jesus era um judeu do primeiro século, vivendo na Judéia sob o domínio romano. Ele provavelmente tinha a aparência típica dos homens daquela região e época, com pele oliva, cabelos e olhos escuros e estatura baixa em comparação aos padrões atuais, cerca de 1,60 m. Pesquisas científicas recentes buscaram reconstruir a face de um homem daquele período, usando os restos mortais encontrados, resultando em imagens computacionais que mostram um homem de cabelos curtos, pele morena e aparência robusta, distante do Jesus das imagens tradicionais do Ocidente. Quanto ao cabelo e barba, provavelmente ele usava o cabelo curto e barba parada, conforme os costumes judeus, já que longos cabelos eram culturalmente incomuns para homens daquela classe social. Suas roupas seriam simples, feitas de tecidos básicos indicativos de sua condição de trabalhador, como uma túnica até os joelhos e sandálias de couro. Com base nesses dados, conseguimos traçar um perfil aproximado da aparência de Jesus, embora naturalmente sem a certeza absoluta. Para ilustrar essa hipótese, imagens geradas por inteligência artificial com essas características ajudam a visualizar um rosto coerente com as evidências históricas, ainda que, claro, sejam interpretações modernas. A importância dessa reconstrução reside menos na precisão da imagem e mais na oportunidade que ela oferece para compreendermos melhor quem foi Jesus no seu contexto real, diferente da idealização artística que evoluiu ao longo dos séculos. Portanto, Jesus provavelmente não tinha cabelos claros nem olhos azuis, e sua aparência era muito mais alinhada com o homem comum do Oriente Médio do século I. Mas, para a maioria dos cristãos, o valor está muito mais nas suas palavras e ensinamentos do que na sua fisionomia. Mas cabe lembrar que, para nós humanos, a representação visual auxilia na conexão espiritual e na compreensão das figuras de devoção, o que explica a longa tradição artística em torno da imagem de Jesus. A figura que habitualmente vemos hoje, moldada pela arte românica, medieval e renascentista, foi influenciada por ideias culturais e teológicas e pode causar estranheza quando confrontada com perspectivas diferentes. Em resumo, a verdadeira aparência de Jesus pode variar bastante segundo quem a representa, e cada representação oferece uma maneira única de compreender a figura. Um tema controverso que ficou fora desta análise é o sudário de Turim, que muitos acreditam ser o pano funeral de Jesus com sua impressão facial. Ele é mostrado em meu vídeo sobre as relíquias do cristianismo. Vou deixar aqui no card para você poder assistir. Seu estudo é complexo e polêmico, então me diga nos comentários se você gostaria de um vídeo completo e detalhado sobre esse item. Obrigado por assistir esse vídeo e por todos os comentários que vocês deixam. Leio todos eles com muito carinho. Se gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal, curta e comente. O crescimento do canal tem sido incrível e espero trazer mais vídeos que explorem a história e curiosidades fascinantes do cristianismo. Até o próximo vídeo.